Com assustadora regularidade, pessoas idosas interrompem seu repouso noturno para ir ao banheiro, privando-se de horas preciosas de sono profundo, que são de colossal importância para manter uma saúde robusta e prolongar uma vida ativa. Se uma pessoa com mais de 60 anos percebe que precisa se levantar várias vezes por noite para urinar, é provável que esteja cometendo erros comuns que não apenas diminuem sua qualidade de vida, mas também minam sua autonomia. Pesquisas científicas recentes demonstram convincentemente que 78% dos idosos cometem pelo menos um erro antes de dormir, o que inevitavelmente leva a um aumento da necessidade noturna de micção. O material de hoje visa revelar quais ações devem ser evitadas para alcançar um descanso noturno completo. Muitos, talvez, já sentiram como os frequentes despertares noturnos resultam em fadiga diurna, irritabilidade aumentada e uma aguda falta de energia para atividades diárias plenas. Não raro, as pessoas começam a restringir conscientemente a ingestão de líquidos nas horas da noite ou até mesmo a evitar interações sociais com amigos e familiares, com medo de não dormir o suficiente. No entanto, a maioria não suspeita da existência de 5 hábitos comuns que, aparentemente inofensivos, são na verdade os verdadeiros culpados desse problema exaustivo. Nesta narrativa, todos os 5 hábitos serão detalhadamente examinados, e métodos eficazes para sua erradicação serão propostos. É crucial entender que os frequentes despertares noturnos para urinar, conhecidos na medicina como nictúria, não são apenas um inconveniente comum associado ao envelhecimento. É um sinal de alerta que indica um grave desequilíbrio no padrão de sono, e tais desequilíbrios podem levar a consequências muito mais sérias do que parece à primeira vista. Inúmeros estudos médicos comprovam inequivocamente a relação direta entre a fragmentação do sono, causada pela nictúria, e o risco aumentado de quedas noturnas, o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, a deterioração das funções cognitivas e até mesmo o surgimento de estados depressivos na população idosa. Quando uma pessoa precisa se levantar várias vezes por noite, seu corpo é privado da capacidade de passar por todos os estágios vitais do sono profundo, especialmente a fase REM, criticamente importante, durante a qual ocorre a consolidação da memória e a regeneração celular ativa. Isso significa que, além da fadiga matinal, o corpo não recebe recuperação e cura completas durante as fases mais importantes do sono profundo. Com o tempo, o déficit crônico de sono acelera implacavelmente o processo de envelhecimento, enfraquece o sistema imunológico e reduz significativamente a concentração, bem como as capacidades mentais gerais. Embora a decisão de fazer mudanças drásticas possa ser difícil, existe uma excelente notícia capaz de mudar completamente a percepção desse problema. Na grande maioria dos casos, a micção noturna em idosos não é devido a patologias médicas graves, mas sim a hábitos comportamentais específicos que são fáceis e eficazes de corrigir. Ao longo de uma década de pesquisas aprofundadas em somnologia e urologia geriátrica, foram identificados 5 fatores comportamentais-chave, cuja eliminação pode reduzir significativamente ou eliminar completamente a necessidade de despertares noturnos. Cada uma dessas metodologias é baseada em dados científicos comprovados e já ajudou milhares de pessoas a alcançar resultados impressionantes. O primeiro mau hábito é consumir qualquer tipo de líquido menos de 3 horas antes de dormir. Embora possa parecer óbvio, a situação é mais complexa e interessante. Muitos limitam apenas a água, mas continuam a ingerir alimentos e bebidas com umidade oculta, o que perturba ainda mais o sono noturno. No corpo humano, ocorre um processo fisiológico único. Quando líquidos são ingeridos nas últimas 3 horas antes de dormir, os rins continuam a processá-los ativamente, justamente quando sua função de produção de urina deveria naturalmente desacelerar. Além disso, muitos idosos não percebem que alimentos como sopas, frutas suculentas com alto teor de água, melancia e melão, bebidas quentes, chás e certos medicamentos contêm líquidos suficientes que se acumulam na bexiga durante a noite. A história de Marina, uma moradora de Fênix de 70 anos, é reveladora. Por anos, ela acordava 4 a 5 vezes por noite. Tentou de tudo para se livrar dos impulsos frequentes de urinar, restringiu líquidos e tomou medicamentos. Em profundo desespero, chegou a considerar a cirurgia. Marina compartilhou: "Eu estava em total desespero. O sono se tornou uma raridade, e eu me sentia prisioneira da minha própria bexiga." Um dia, ela descobriu, com surpresa, que uma xícara de chá de camomila antes de dormir e um prato de sopa no jantar tinham um impacto muito mais significativo em seu problema do que imaginava. Graças à aplicação consistente do conjunto completo de recomendações, Marina conseguiu reduzir o número de idas noturnas ao banheiro para apenas uma vez em apenas 2 semanas. Os benefícios dessa mudança vão muito além de uma simples melhora no sono. Quando se para de sobrecarregar os rins antes de dormir, o corpo começa a produzir naturalmente mais vasopressina,
um hormônio que concentra a urina e reduz significativamente sua formação durante a noite. Isso significa micção menos frequente, sono mais profundo e um despertar com energia total para as tarefas diurnas importantes. Para implementar essa mudança de forma confiável e eficaz, recomenda-se estabelecer um rigoroso toque de recolher para a ingestão de líquidos. Deve-se parar completamente de consumir qualquer líquido 3 horas antes do horário habitual de dormir. Por exemplo, se a pessoa costuma deitar às 20 horas, deve parar de beber às 17 horas. Essa regra se aplica não apenas à água, mas também a chás, café, sucos, sopas, frutas com alto teor de umidade e até picolés. Para pessoas com mobilidade limitada, é aconselhável ter uma pequena reserva de água na mesa de cabeceira para emergências ou para tomar medicamentos. Se alguém tem diabetes ou toma medicamentos que causam sede intensa, é crucial consultar o médico sobre possíveis alternativas e abordagens individualizadas. Os métodos de ajuste do regime de hidratação também aumentam o consumo de líquidos na primeira metade do dia, o que compensa as restrições noturnas. Marina, meses após as mudanças, confessou: "Não consigo acreditar que algo tão simples mudou tanto minha vida. Durmo tão facilmente quanto aos 50 anos, e minha energia durante o dia triplicou. Meus netos ficam impressionados com minha vitalidade." O segundo mau hábito é jantar muito tarde, especialmente em combinação com o consumo de alimentos com forte efeito diurético. 85% dos idosos cometem esse erro, muitos sem perceber o dano que isso causa ao seu sono. O horário das refeições e os alimentos específicos ingeridos à noite afetam diretamente a frequência das idas noturnas ao banheiro. Quando o jantar ocorre muito perto da hora de dormir, principalmente se o prato contém diuréticos naturais, estabelece-se um programa para que a bexiga se encha ativamente durante a noite. Alimentos como tomate, pepino, cebola, aspargo, melancia, café, chá verde, chocolate e até temperos como salsa e coentro contêm substâncias que aumentam a produção de urina. O problema é agravado pelo fato de que muitos desses alimentos são tradicionalmente considerados saudáveis, e as pessoas os consomem sem suspeitar que estão criando um ciclo vicioso de micção noturna, conhecido cientificamente como nictúria. O sistema digestivo humano precisa de aproximadamente 3 horas para digerir completamente os alimentos. Esse processo desacelera especialmente quando o corpo está na posição horizontal, o que leva a uma permanência mais longa das substâncias diuréticas no organismo e ao aumento de seu efeito nos rins. Além disso, alimentos ricos em sódio, consumidos em grandes quantidades por muitos idosos, pioram a situação. Eles fazem o corpo reter líquidos durante o dia e eliminá-los justamente na hora de dormir. Permitam-me compartilhar a inspiradora história de Marina, de 68 anos, de Tampa, Flórida. Ela costumava ser uma verdadeira coruja em termos de alimentação. Marina jantava às 18 horas e fazia lanches regulares às 16 horas, incluindo tomates frescos, pepinos e chá verde para melhorar a digestão. Ela confessou que acordava rigorosamente às 3 horas e às 5 horas todas as noites para ir ao banheiro. Considerava isso um sinal inevitável da idade, mas sentia-se completamente exausta durante o dia. Após Marina ajustar o horário do jantar para mais cedo e eliminar completamente o consumo de produtos diuréticos após as 16 horas, sua condição melhorou visivelmente. Em apenas 10 dias, ela passou a acordar apenas uma vez por noite, e após 3 semanas, dormia 6 horas seguidas sem interrupções. Essas mudanças têm um significado profundo e efeitos positivos diversos. Quando a pessoa alinha a ingestão de alimentos com os biorritmos naturais do corpo, não apenas a frequência da micção noturna diminui, mas também melhora significativamente o funcionamento do sistema digestivo. Reduz a manifestação do refluxo gastroesofágico, que frequentemente interfere no sono completo. O metabolismo funciona de forma mais eficiente. Além disso, muitos notam uma redução visível no inchaço matinal, uma sensação de leveza e uma onda de energia imediatamente após acordar. Para aplicar essa metodologia com sucesso, recomenda-se uma regra simples, mas eficaz: jantar pelo menos 4 horas antes de dormir, preferencialmente entre 16 horas e 18 horas. É muito útil também criar uma lista pessoal de alimentos que promovem um sono tranquilo e separar aqueles que o prejudicam. Alimentos que favorecem o repouso noturno incluem carnes magras e arroz, que podem melhorar a qualidade do sono e o bem-estar geral. Batata doce, bananas, aveia e vegetais como brócolis e cenoura podem impactar negativamente o sono, assim como bebidas alcoólicas que, apesar do efeito sedativo inicial, levam a despertares noturnos frequentes. Esses alimentos, especialmente quando consumidos tarde, podem sobrecarregar os sistemas digestivo e excretor, perturbando os processos naturais necessários para um sono profundo.
Se houver restrições de horário para refeições ou uso de medicamentos que exigem ingestão com comida, é crucial discutir com o médico como ajustar a dieta sem prejudicar o tratamento. Recentemente, Robert compartilhou sua experiência. Mudei completamente minha abordagem em relação à alimentação e ao sono. Agora janto como um rei às 18 horas e mergulho em um sono profundo. Minha esposa está radiante, e eu me sinto 10 anos mais jovem. O terceiro mau hábito é ir ao banheiro por precaução antes de dormir. Embora possa parecer uma decisão razoável e prudente, na verdade, é uma das armadilhas mais traiçoeiras que mantém os idosos no ciclo vicioso das idas noturnas ao banheiro. Quando uma pessoa vai ao banheiro mesmo sem uma necessidade fisiológica real, ela, essencialmente, treina sua bexiga para funcionar com um volume menor, formando um padrão comportamental que se mantém implacavelmente durante a noite. Poucos sabem que a bexiga é um órgão muscular extremamente adaptável, capaz de se ajustar a padrões comportamentais repetitivos. Se esvaziada prematuramente, ela se acostuma a não se expandir para armazenar grandes quantidades de urina. Com o tempo, isso reduz significativamente sua capacidade funcional e a faz enviar sinais de urgência mesmo com pequeno volume de líquido. A fisiologia da bexiga é bastante complexa, mas ao mesmo tempo extremamente fascinante. Uma bexiga saudável de um adulto é capaz de reter de 300 a 500 ml de líquido sem desconforto até o momento em que envia um sinal insistente ao cérebro, informando sobre a necessidade de esvaziamento. No entanto, ao desenvolver o hábito de ir ao banheiro por precaução, a bexiga começa a enviar esses sinais já com um volume de 100 a 150 ml, criando uma falsa sensação de urgência. Tal sensação pode perturbar o repouso noturno, mesmo que o corpo não exija isso, pois a verdadeira necessidade fisiológica ainda não surgiu. Conheça a história franca de Marina, uma viúva de 74 anos de Seattle, Washington, que criou um ritual peculiar de precaução antes de dormir. Marina compartilhou: toda noite, mesmo sem uma necessidade real, eu ia ao banheiro para ter certeza de que estava tudo bem. Eu achava que estava agindo com sabedoria, mas acabei criando um problema para mim mesma. Ela acordava apenas 2 horas depois com a sensação de bexiga cheia, embora, na verdade, seu corpo tivesse se adaptado a uma capacidade reduzida. Depois que Marina começou a usar a técnica de reeducação da bexiga, ela aumentou gradualmente seu volume de retenção de líquidos confortável e agora dorme tranquilamente por 5 a 6 horas seguidas. Os benefícios de quebrar esse ciclo vicioso são impressionantes e se manifestam rapidamente. Permitindo que o órgão retorne à sua capacidade fisiológica natural, a pessoa não apenas reduz a frequência dos despertares noturnos, mas também restaura confiança no controle sobre o próprio corpo. Isso reduz significativamente a ansiedade relacionada ao repouso noturno e melhora substancialmente a qualidade geral do sono. Muitas pessoas também notam uma sensação renovada de liberdade, conforto interno e controle sobre o próprio corpo, o que impacta positivamente sua vida diária. Para que essas mudanças ocorram de forma segura e eficaz, é recomendado começar a aplicar recomendações simples, mas poderosas. Vá ao banheiro antes de dormir apenas quando sentir uma necessidade fisiológica clara e inegável. Se não houver essa sensação, mas você estiver preocupado com uma possível necessidade, tente se dedicar a uma atividade tranquila por cerca de 15 a 20 minutos. Por exemplo, você pode ler um livro ou ouvir música relaxante. Na maioria dos casos, você perceberá que a preocupação inicial era apenas uma manifestação de ansiedade, e não uma necessidade real. Se você teve experiência com incontinência ou toma medicamentos diuréticos, é essencial consultar um médico para encontrar o plano de treinamento ideal para sua situação específica. Para aqueles com mobilidade limitada, faz sentido ter um coletor de urina portátil perto da cama para emergências, mas não deve ser usado sem necessidade real para não reforçar o mau hábito. Meses depois, Dorothy compartilhou: não consigo acreditar que eu mesma estava criando o problema. Agora tenho total confiança de que meu corpo sabe o que faz, e durmo muito melhor, percebendo que não sou escrava da minha própria ansiedade. O mau hábito número 4 é dormir em posição inadequada e usar travesseiros impróprios. Essa é uma descoberta importante, sobre a qual, infelizmente, poucos especialistas médicos falam. As posições durante o sono e o posicionamento dos travesseiros influenciam fortemente a frequência das idas noturnas ao banheiro. A maioria dos idosos adota posições que acidentalmente criam pressão adicional na bexiga e prejudicam a circulação sanguínea normal, o que impacta negativamente seu funcionamento. O funcionamento do sistema urinário depende muito da posição em que a pessoa dorme. Se durante o sono ela deita de bruços ou em posições que comprimem a área abdominal, exerce pressão física direta sobre a bexiga. Isso pode causar sinais falsos de enchimento, mesmo quando ela não está cheia.
Além disso, o posicionamento inadequado dos travesseiros pode perturbar o fluxo sanguíneo e a drenagem do sangue venoso, o que leva à redistribuição do líquido acumulado nas pernas durante o dia. Esse líquido retorna à corrente sanguínea à noite, provocando um aumento na produção de urina justamente quando a pessoa deveria descansar e se recuperar. A ciência que estuda a biomecânica desse processo impressiona por sua precisão. Dormir de lado com o travesseiro entre os joelhos mantém a coluna em uma posição fisiologicamente correta. Essa postura contribui para que a bexiga se posicione naturalmente e não seja submetida à pressão desnecessária. Além disso, ela melhora o retorno venoso, reduzindo o acúmulo de líquidos que precisam ser eliminados à noite. Pesquisas recentes mostraram que pessoas que dormem nessa posição correta podem reduzir a micção noturna em aproximadamente 40% apenas com essa mudança simples. Permitam-me contar a fascinante história de Frank, um homem de 70 anos de Denver, Colorado, que passou 30 anos no exército. Ele sempre preferiu dormir de bruços por conforto, mas inesperadamente descobriu a influência da postura nos problemas de micção noturna. Frank confessou: sempre pensei que minha posição ao dormir não estava ligada aos meus despertares noturnos. Eu acordava consistentemente 3 vezes por noite e estava prestes a procurar um urologista para um exame de próstata. No entanto, após perceber essa conexão, sua vida começou a mudar. A relação entre a posição do corpo ao dormir e as idas noturnas ao banheiro revelou-se muito importante para Frank. Com o tempo, ele começou a dormir de lado, colocando um travesseiro entre as pernas. Em apenas 2 semanas, o número de despertares noturnos para ir ao banheiro diminuiu para 1 ou 2 vezes, e após 1 mês, ele passou algumas noites sem acordar. Os benefícios de tal ajuste da posição do corpo vão muito além da redução da micção noturna. A postura correta durante o sono ajuda a diminuir dores nas costas, melhorar a respiração noturna, reduzir o ronco e permitir que a coluna se alinhe suavemente. Isso contribui para um sono mais profundo e reparador. Muitos notam que pela manhã se sentem menos rígidos e com maior flexibilidade, o que melhora significativamente sua qualidade de vida. Para uma transição confortável e permanente para o sono de lado, é aconselhável começar pela posição lateral esquerda, pois é benéfica para a circulação sanguínea. Para suporte e distribuição uniforme da carga, use um travesseiro de densidade média entre os joelhos, mantendo a coluna reta. O travesseiro de cabeça deve manter o pescoço em posição neutra, nem muito alto, nem muito baixo. Se a pessoa está acostumada a dormir de bruços, a transição para a nova posição deve ser gradual. Vire-se ligeiramente de lado e apoie o corpo com travesseiros até que a nova posição se torne natural e confortável. Pessoas com artrite ou problemas nas articulações devem considerar travesseiros ortoédicos especiais ou rolos para uma transição mais confortável. No entanto, é recomendado evitar dormir de lado se você tem apneia do sono ou ronco intenso, pois nesses casos pode haver outras recomendações. Frank compartilhou recentemente: mudei algo tão simples como a posição de dormir e senti como se tivesse descoberto um segredo que ninguém me contava. Meu sono melhorou muito, acordo menos, e até o desconforto nas costas diminuiu. Que pena que não soube disso antes. É surpreendente como uma simples mudança na postura de dormir pode afetar a saúde, não é mesmo? O erro número 5 é a temperatura inadequada do quarto e a escolha de roupas de dormir impróprias. Esse fator é frequentemente subestimado, embora exerça uma influência significativa na micção noturna em idosos. No entanto, com a correção adequada, a situação pode melhorar consideravelmente, trazendo um alívio notável. A temperatura do quarto e a roupa de dormir escolhida afetam diretamente a produção de urina à noite, através de complexos mecanismos hormonais e circulatórios, dos quais a maioria das pessoas não tem conhecimento. Se o ambiente está muito quente ou a pessoa usa roupas que não permitem o resfriamento do corpo, ocorre estresse térmico. Isso perturba a liberação natural de vasopressina, o hormônio responsável pela concentração da urina durante a noite. Além disso, o calor excessivo contribui para a dilatação dos vasos sanguíneos e a alteração do fluxo sanguíneo. Devido a esses processos, os rins começam a filtrar mais líquido, embora idealmente devessem retê-lo para manter o equilíbrio hídrico do corpo durante o sono. Essa fisiologia é muito interessante e merece um estudo mais detalhado. Durante o sono normal, a temperatura corporal diminui naturalmente em cerca de 1 a 2 graus Celsius. Essa redução serve como um sinal para o corpo estimular a produção de vasopressina e melatonina, hormônios que regulam o sono e a micção. Se o quarto fica muito quente, acima de 20 graus Celsius, ou se a pessoa usa roupas que dificultam a termorregulação natural, ela perturba o mecanismo evolutivo fundamental que controla a micção noturna.
Pesquisas confirmam que pessoas que dormem em temperaturas entre 18 e 20 graus Celsius podem reduzir os impulsos noturnos de urinar em quase metade. Conheça a inspiradora história de Eleanor, uma aposentada e ex-professora de 69 anos, que vive em Miami, Flórida. Por mais de 5 anos, ela lutou contra as exaustivas e frequentes idas noturnas ao banheiro. Eleanor confessou: sempre gostei de dormir em um quarto quente, sem ar-condicionado, com pijamas de flanela aconchegantes, mesmo na Flórida quente. Eu considerava isso apenas uma escolha pessoal, sem suspeitar das consequências. No entanto, ela não imaginava que essa preferência causava danos significativos ao seu sono. Ela acordava 4 a 5 vezes todas as noites, suando com forte necessidade de ir ao banheiro, o que a privava de um descanso completo. Quando Eleanor descobriu o papel crucial da temperatura nos impulsos noturnos de urinar, ela decidiu comprar um ar-condicionado silencioso para o quarto e mudar para pijamas leves e respiráveis de algodão. Os resultados superaram todas as expectativas. Em menos de uma semana, o número de visitas noturnas ao banheiro diminuiu para 2, e após 3 semanas, ela às vezes conseguia dormir a noite toda sem um único despertar. Os benefícios de manter a temperatura correta durante o sono são profundos e se refletem em diversos aspectos da saúde. Pois o descanso em condições confortáveis afeta não apenas a qualidade do sono, mas também o bem-estar geral do organismo. Isso reduz significativamente os despertares noturnos para micção e melhora simultaneamente a qualidade do sono, restaurando o equilíbrio hormonal natural. Isso também diminui a sudorese noturna, reduz o ronco e contribui para uma sensação geral de descanso e frescor pela manhã. Muitas pessoas também notam a estabilização da pressão arterial e menos ondas de calor em mulheres no período pós-menopausa, o que melhora significativamente seu conforto. Para manter condições ideais de forma racional e econômica, recomenda-se manter a temperatura do quarto entre 18 e 20 graus Celsius à noite, usando ventilador, ar-condicionado ou simplesmente abrindo as janelas quando o clima permitir. Substitua roupas de dormir sintéticas ou excessivamente quentes por peças de algodão natural, linho ou bambu, que oferecem excelente ventilação e permitem que a pele respire. Use lençóis de algodão ou outros materiais naturais que não retenham o calor do corpo para evitar o superaquecimento. Se as possibilidades financeiras forem limitadas, adquira pelo menos um ventilador de teto ou portátil para melhorar a circulação do ar no ambiente. Para quem tende a sentir frio, é aconselhável usar várias camadas de roupa removíveis, em vez de pijamas grossos, para poder regular a temperatura. Se você toma medicamentos que afetam a termorregulação, discuta com seu médico como organizar as condições de sono de forma ideal, sem prejudicar a saúde. Marina contou, meses depois, que não acredita que um fator tão simples como a temperatura do quarto pôde resolver um problema que a incomodava por muitos anos. Agora ela dorme como um bebê, acorda descansada e se sente mais jovem e enérgica do que nas últimas décadas. Sua vida mudou drasticamente, e essa metodologia realmente se tornou transformadora para ela. Agora que você conheceu os 5 hábitos que podem atrapalhar seu descanso noturno, vamos entender como aplicar esse conhecimento na prática e consolidar as novas e úteis mudanças. Parar de consumir líquidos 3 horas antes de dormir, ajustar o horário e a composição do jantar, abandonar as idas preventivas ao banheiro, adotar a posição corporal correta durante o repouso e manter a temperatura ideal no quarto. Todos esses métodos têm uma base científica sólida e já ajudaram muitas pessoas a recuperar um sono completo. Em conjunto, eles não apenas reduzem o número de despertares noturnos para micção, mas também restauram a confiança em sua capacidade de dormir plenamente e se encher de energia para o dia seguinte. O mais surpreendente é que o controle dessa situação depende inteiramente de você. Para alcançar melhorias significativas, não são necessários medicamentos caros, procedimentos médicos complexos ou equipamentos especiais. Basta um desejo sincero de fazer ajustes razoáveis nos hábitos diários, que talvez você nem considerasse as causas do problema. Não se esqueça de que seu corpo tem uma capacidade incrível de se adaptar e se recuperar, se você lhe der essa oportunidade. Ao criar as condições adequadas, nunca é tarde para começar a dormir melhor e acordar mais descansado, sentindo um fluxo de vitalidade. Esses métodos podem começar a trazer um efeito perceptível já na primeira noite de uso, o que os torna particularmente atraentes. Acredito sinceramente que essas descobertas podem melhorar drasticamente sua vida ou a vida de seus entes queridos, proporcionando-lhes um sono profundo e saudável.